Durante séculos, Maria Madalena foi retratada de forma distorcida. Em muitas pregações, ela foi reduzida a uma pecadora anônima, uma mulher caída, uma sombra no ministério de Jesus. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre ela? E por que sua verdadeira história incomoda tanto a estrutura religiosa tradicional? Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição, a primeira a ver o túmulo vazio, a primeira a ouvir Jesus ressuscitado chamando seu nome. E mesmo assim, seu papel foi escondido, abafado, esquecido por muitos. Mas quando Deus escolhe alguém, nem o preconceito da história consegue apagar. Ela foi libertada de 7 demônios, mas não parou ali. Tornou-se seguidora fiel, financiadora do ministério, presença constante aos pés da cruz e voz ativa diante do túmulo. Enquanto muitos discípulos fugiram no momento do sofrimento, ela permaneceu. Enquanto outros duvidaram da ressurreição, ela viu e anunciou. Maria Madalena não era apenas uma mulher marcada pelo passado, era uma mulher transformada pelo amor. Forte, ousada, sensível e leal. Sua trajetória revela a maneira como Jesus elevava as mulheres num tempo em que elas eram silenciadas. E ainda hoje, sua história inspira. Neste vídeo, vamos descobrir o que a religião tentou esconder, que Deus sempre valorizou as mulheres e que Maria Madalena não é símbolo de vergonha, mas de redenção, coragem e honra eterna. A história de Maria Madalena é uma das mais mal compreendidas de toda a Bíblia. Por séculos, ela foi associada à prostituição sem nenhuma prova bíblica. Foi rotulada, distorcida, diminuída, mas ao abrir as Escrituras com atenção, descobrimos uma verdade poderosa. Ela foi uma das figuras mais fiéis do ministério de Jesus. Uma mulher que rompeu com seu passado, caminhou lado a lado com os discípulos e recebeu do próprio Cristo uma missão que mudaria tudo. Maria Madalena aparece nas 4 narrativas dos evangelhos. É mencionada pelo nome e com honra. Ela esteve presente em momentos cruciais, na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. Em João 20, foi ela quem ouviu o Mestre chamando seu nome no jardim após vencer a morte. E foi ela quem recebeu a ordem mais importante: vai e anuncia. Enquanto o céu celebrava, o mundo ainda tentava calar. Neste vídeo, vamos restaurar a verdade. Vamos revelar quem foi Maria Madalena à luz da Bíblia e entender por que sua presença incomodou tantos sistemas religiosos e estruturas patriarcais. Porque onde a religião tentou apagar, Deus fez questão de destacar. Comente aqui. Eu honro a história das mulheres de Deus. Curta este vídeo e se inscreva no canal Contos da Sabedoria para resgatar verdades esquecidas e mergulhar nas profundezas da palavra. A história de Maria Madalena não é sobre queda, é sobre redenção, coragem e voz profética. Para entender quem foi Maria Madalena, é preciso primeiro desfazer o que a tradição construiu. Durante séculos, ela foi confundida com outras mulheres da Bíblia, especialmente com a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus. Mas em momento algum, os evangelhos afirmam que Maria Madalena era essa mulher. Essa associação foi feita séculos depois, principalmente por interpretações católicas medievais. O nome Madalena vem de Magdala, uma cidade próxima ao Mar da Galileia. Era, portanto, um indicativo de sua origem, não de seu caráter. O que a Bíblia diz com clareza é que Jesus expulsou dela 7 demônios. Lucas 8:2, Marcos 16:9. Esse número pode indicar uma opressão profunda, total, ou uma libertação completa. Mas o que mais impressiona é o que vem depois disso. Maria Madalena, uma vez liberta, não desapareceu. Ela se tornou uma seguidora ativa de Jesus. Estava entre as mulheres que acompanhavam o Mestre e o serviam com seus bens. Isso mostra que, além de leal,
era financeiramente independente e comprometida com a missão. Maria Madalena aparece nas listas dos evangelhos com destaque. Sempre é uma das primeiras a ser mencionada. Algo raro para uma mulher na cultura judaica da época. Isso indica sua importância. Ela não era uma figura periférica, era central. Estava com Jesus em viagens, ouvia seus ensinamentos, servia ao grupo com seus recursos e, mais do que tudo, foi fiel até o fim. Quando Jesus foi preso, julgado e crucificado, a maioria dos discípulos fugiu. Pedro o negou, outros se esconderam, mas Maria Madalena permaneceu. Ela esteve aos pés da cruz, João 19:25, viu onde ele foi sepultado, Mateus 27:61, e voltou ao túmulo no primeiro dia da semana, antes do sol nascer, João 20:1. Isso não é pouca coisa, isso é lealdade, isso é amor corajoso. Sua recompensa foi única. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. João 20 descreve uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Maria, chorando diante do túmulo vazio, conversa com alguém que pensa ser o jardineiro, até que ele a chama pelo nome, Maria. Ao ouvir sua voz, ela o reconhece. Rabone. O Cristo ressurreto escolheu uma mulher para ser a primeira testemunha. Em uma cultura onde mulheres não podiam sequer testemunhar em tribunais, essa escolha foi revolucionária. Jesus não apenas apareceu para ela, ele deu uma missão. Vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai. Maria Madalena se tornou a primeira evangelista da nova aliança, a primeira a anunciar a vitória sobre a morte, a primeira portadora da notícia mais importante da história. E mesmo assim, durante séculos, sua voz foi abafada por tradições que preferiram ver nela um símbolo de pecado e não de missão. A história de Maria Madalena revela um padrão do ministério de Jesus. Ele elevava as mulheres, dava voz, dignidade e propósito. Ela não foi discípula por acaso, foi chamada, restaurada e enviada. E ao estudarmos sua trajetória, entendemos que a redenção não é o fim da história, é o começo de um chamado. Ela não foi apenas liberta, foi posicionada. É importante lembrar que a Bíblia nunca usou o termo prostituta para ela, nem Jesus, nem os apóstolos. O que a marcou foi a libertação espiritual e sua fidelidade à missão. Mas a tradição, talvez incomodada com sua proeminência, tentou apagá-la com rótulos. Isso nos alerta para uma verdade maior. Às vezes, o que Deus destaca, o mundo tenta esconder. Mas a graça sempre ressurge. Maria Madalena não é símbolo de vergonha, mas de coragem. É prova de que o passado não define o futuro, que a libertação não é o ponto final, é a largada para um novo propósito, e que o lugar mais próximo da cruz e do túmulo vazio pode ser ocupado por quem o mundo menos espera, mas que Deus escolheu com amor. Ao recuperar sua história verdadeira, somos convidados a rever como enxergamos as mulheres no ministério, na igreja e na Bíblia. Maria Madalena nos ensina que Deus nunca foi limitado pelas estruturas religiosas e que, no reino, o que importa não é de onde você veio, é quem te libertou e para onde Ele está te levando. Quando o Evangelho é contado, muitos se lembram de Pedro, João ou Paulo. Mas poucos reconhecem que entre todos os personagens que acompanharam Jesus em sua jornada terrena, nenhum demonstrou tanta constância, coragem e fidelidade como Maria Madalena. Ela foi a única discípula a estar presente nos 3 momentos mais intensos do ministério de Cristo: a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Em João 19:25, vemos que junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Em meio à dor, ao sangue e à zombaria, Maria Madalena permaneceu firme. Quando os discípulos se dispersaram, ela se aproximou. Quando todos recuaram por medo, ela avançou em amor. Estar ali, diante da cruz, era um ato de profunda lealdade e risco.
Ser uma mulher naquele contexto já era viver à margem, mas ser uma seguidora pública de Jesus em sua crucificação significava expor-se à zombaria, rejeição e possível punição. Maria Madalena não se intimidou. Ela não seguiu a Jesus apenas nos milagres, mas também na dor. Ela não o abandonou quando parecia que tudo estava perdido. Ela ficou. Mateus 27:61 reforça sua presença junto ao túmulo. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Elas permaneceram até o fim do sepultamento. Não apenas por luto, mas por honra. Maria não queria simplesmente se despedir. Ela queria estar onde Jesus estivesse, mesmo que fosse diante de uma pedra fria, selando uma caverna. O Evangelho de Marcos narra que, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena foi a primeira a ir ao túmulo. Marcos 16:1-2. Enquanto os outros discípulos estavam escondidos, ela buscava o corpo de seu mestre com olhos molhados, mas coração fiel. Ela foi movida por amor, não por esperança de milagre, mas por respeito à memória de Jesus. O que ela não esperava era que aquele dia se tornaria o mais marcante da história. O túmulo estava vazio, a pedra havia sido removida. E o anjo anunciou: ele ressuscitou. Mesmo assim, Maria ficou. Ela chorava, confusa, até que uma voz familiar disse: Maria. E ela respondeu: Rabone. João 20:16. Foi o reencontro que selou uma missão. A mulher que foi até o fim agora receberia o começo de tudo. Jesus confiou a ela a primeira proclamação da ressurreição: vai e anuncia aos meus irmãos. É impossível ignorar o peso disso. Em uma cultura onde mulheres não tinham voz pública, Jesus deu a Maria Madalena a honra de ser a primeira testemunha e mensageira da ressurreição. Ele quebrou protocolos sociais, religiosos e culturais para mostrar: a fidelidade será honrada. A fidelidade de Maria não nasceu do interesse, mas da gratidão. Ela foi liberta por Jesus e decidiu seguir com tudo o que tinha. A força de sua devoção vinha do reconhecimento. Ela sabia de onde havia sido tirada e, por isso, nada a impedia de permanecer. Nem o medo, nem o luto, nem a morte aparente de seu Salvador. Em tempos em que muitos seguem a Jesus por conveniência, Maria Madalena nos mostra o que é discipulado real. Ela esteve presente sem promessas, sem garantias, sem aplausos. Ela serviu, sustentou, chorou, caminhou, permaneceu. Sua fidelidade não estava condicionada ao que receberia, mas ao que já havia recebido: libertação e amor. Maria Madalena foi, sem dúvida, a mulher mais fiel do Evangelho. E essa fidelidade não apenas marcou sua própria história, marcou a narrativa da salvação. Porque se hoje sabemos que Jesus ressuscitou, foi porque uma mulher insistiu em permanecer até o fim e teve o privilégio de anunciar o novo começo. Depois que Jesus apareceu a Maria Madalena e a enviou para anunciar a ressurreição, algo surpreendente acontece. Os discípulos não acreditam nela. Marcos 16:10-11 relata que, ao contar o que havia visto, eles, ouvindo que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. O testemunho de Maria foi o primeiro anúncio do Evangelho completo e também a primeira rejeição. Não porque fosse falso, mas porque foi proclamado por uma mulher. Esse episódio revela algo profundo. A cultura da época estava tão enraizada em estruturas patriarcais que, mesmo diante do maior milagre da história, o preconceito falou mais alto. O problema não estava na mensagem, mas no mensageiro. Maria Madalena não foi desacreditada por falta de fé, mas por causa de sua identidade. Isso ecoa até hoje. Ao longo dos séculos, Maria Madalena foi alvo de distorções. No século VI, o Papa Gregório Magno unificou 3 mulheres diferentes em uma só figura, incluindo a pecadora anônima e a irmã de Lázaro, Maria de Betânia, e decretou que todas eram Maria Madalena.
O resultado? A imagem de uma mulher prostituta, redimida, mas sempre ligada ao pecado. Sua verdadeira identidade foi enterrada sob interpretações religiosas. Durante a Idade Média, essa imagem foi reforçada por pinturas, sermões e tradições. Maria Madalena tornou-se símbolo de arrependimento e sensualidade, mas não de fidelidade e autoridade. A mulher que viu Jesus ressuscitado foi silenciada por séculos e sua missão como portadora do Evangelho esquecida. Foi mais fácil controlá-la como pecadora do que reconhecê-la como apóstola da ressurreição. No entanto, a Bíblia permaneceu. E aqueles que estudam com atenção encontraram ali algo mais poderoso do que a tradição: a verdade. A verdade de uma mulher transformada, enviada e fiel. Uma mulher que rompeu os limites do seu tempo, que desafiou o silêncio imposto, que falou o que viu, mesmo quando não acreditaram. Maria Madalena representa todas as vozes que tentaram calar. Representa as mulheres que foram desacreditadas, diminuídas ou apagadas por estruturas religiosas, mas também representa a resistência, porque sua história está registrada e sua presença é inegável. A voz de Maria Madalena não se cala, porque sua missão foi dada pelo próprio Cristo. O que mais incomoda não é o passado dela, mas o seu chamado. Se Jesus a escolheu para ser a primeira a anunciar a ressurreição, isso diz algo sobre como ele enxerga as mulheres. Diz que o reino de Deus não opera com os mesmos filtros da religião. Diz que a fidelidade vale mais do que o status e que a entrega vale mais do que a aparência. Nos dias de hoje, muitas mulheres ainda lutam para serem ouvidas dentro de igrejas e ministérios. Ainda enfrentam preconceito, limitações e suspeitas. Mas a história de Maria Madalena nos mostra que o chamado de Deus não depende da aprovação dos homens. Quando Jesus escolhe, ele capacita. Quando envia, ele confirma. Quando levanta, ninguém pode derrubar. É por isso que a voz de Maria Madalena continua ecoando. Não como um grito de rebeldia, mas como um testemunho de fidelidade. Ela não falou para se exaltar. Falou porque foi enviada. Ela não se colocou acima dos discípulos. Apenas obedeceu. E sua obediência fez dela a primeira a anunciar a vitória sobre a morte. Maria Madalena é, até hoje, uma figura que provoca desconforto, porque sua história confronta estruturas que preferem mulheres caladas. Mas Deus a escolheu para falar. E sua voz, registrada nas Escrituras, atravessa os séculos, anunciando uma verdade que nenhum sistema conseguiu apagar. O Evangelho é para todos. E o chamado de Deus não conhece limitações humanas. A história de Maria Madalena não é apenas sobre libertação espiritual, é sobre propósito. Ao ser liberta por Jesus, ela não apenas foi curada, ela foi redirecionada. Sua vida mudou de eixo. Ela passou de oprimida a discípula, de silenciada a anunciadora da ressurreição. Isso nos ensina que o verdadeiro encontro com Cristo não nos deixa onde estávamos. Ele nos chama, nos reposiciona e nos envia. Maria Madalena mostra que liberdade espiritual não é apenas romper com o passado, mas assumir um novo presente. Muitos desejam a cura, mas não estão dispostos ao caminho do discipulado. Maria não apenas foi curada de 7 demônios, ela decidiu seguir a Jesus com tudo o que tinha. Sua presença constante no ministério revela compromisso, não conveniência. Em um tempo onde tantas vozes disputam espaço, o chamado de Maria Madalena se destaca pela simplicidade e profundidade. Estar com Jesus e anunciar o que viu. Não era um ministério grandioso aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era o mais essencial. Porque ela foi testemunha da ressurreição, e esse é o coração do Evangelho. O testemunho dela nos ensina que não é preciso ocupar púlpitos ou cargos para viver o chamado. Maria Madalena não era uma pregadora oficial. Ela não era sacerdotisa nem líder formal, mas sua vida falava.
Sua presença nos momentos cruciais da jornada de Cristo revelava mais do que palavras, revelava fidelidade. A liberdade que Maria experimentou também nos ensina sobre identidade. Ela foi definida por muito tempo pelo que carregava: 7 demônios, pecado, vergonha. Mas após encontrar Jesus, passou a ser conhecida pelo que carregava dele: fidelidade, coragem, missão. Isso é graça. É quando Deus redefine quem somos, não pelo nosso passado, mas pelo nosso chamado. Em nossos dias, onde rótulos ainda aprisionam, a história de Maria Madalena é libertadora. Ela nos lembra que ninguém é irreparável, que ninguém está fora do alcance da graça, e que não importa o quanto a cultura, a religião ou até a nossa própria mente nos acuse, o chamado de Deus sempre fala mais alto. Sempre. Outro ponto poderoso é que Maria não buscou reconhecimento. Ela não brigou por espaço, não exigiu protagonismo. Ela apenas seguiu e serviu. E por isso, Jesus a colocou no centro do momento mais importante da fé cristã: a ressurreição. Isso nos ensina que quem permanece em silêncio na obediência será honrado publicamente por Deus. Também aprendemos com ela sobre resistência. Maria viveu em uma sociedade que silenciava mulheres, que tratava a libertação como escândalo, que via o discipulado feminino como algo improvável. Mesmo assim, ela caminhou, ela seguiu, ela serviu. Isso é resistência espiritual. Continuar mesmo quando o ambiente é hostil. Continuar por amor, não por aplauso. Maria Madalena nos mostra que chamado não tem a ver com capacidade, mas com disposição. Ela não começou perfeita, começou ferida, possuída, isolada, mas algo nela desejava mais. E quando encontrou Jesus, não voltou atrás. Esse é o convite para todos nós: permitir que a graça nos transforme e então nos envie. Se há algo que a história de Maria Madalena ensina de forma definitiva, é que ninguém é pequeno demais para carregar uma grande missão. Deus não está buscando pessoas impecáveis, está buscando corações inteiros. Pessoas que, como Maria, dizem: "Eis-me aqui", e que vivem a fé com entrega total, sem reservas, sem vaidade, apenas com amor e verdade. Em um mundo movido por resultados rápidos e abandonos frequentes, a fidelidade parece ultrapassada. Mas a história de Maria Madalena mostra que a verdadeira honra vem para quem permanece. Ela não foi a mais conhecida nem a mais celebrada nos evangelhos, mas foi a que ficou. E diante da cruz e do túmulo, quando quase todos haviam partido, ela permaneceu. E foi honrada por isso. Permanecer não é fácil. Permanecer exige coragem quando os outros desistem. Exige fé quando tudo parece perdido. Maria Madalena viu o sangue, viu os pregos, viu a morte e ainda assim ficou. Isso não é apenas afeto, é convicção. É como se ela dissesse: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo na dor, eu fico. E é essa constância que Deus honra. Jesus sabia o coração de Maria. Por isso apareceu a ela primeiro. Por isso a chamou pelo nome. Ele poderia ter escolhido Pedro, João ou qualquer outro discípulo, mas escolheu a mulher que permaneceu, a mulher que não fugiu, a mulher que não perdeu a fé, mesmo chorando, a mulher que não precisava entender tudo para amar com profundidade. Permanecer é um ato de resistência espiritual, porque tudo ao redor pressiona para que você desista. A dor, o silêncio de Deus, a espera, o medo, a vergonha. Mas quem permanece abre espaço para ver milagres. Maria Madalena viu o impossível se tornar real, porque ela ficou tempo suficiente para ver a pedra ser removida. A honra de Maria Madalena não veio por seu passado limpo, nem por sua posição. Veio por sua permanência. E é isso que precisamos resgatar hoje. O Evangelho é um chamado à permanência. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
É no permanecer que floresce o fruto. É no permanecer que vem a recompensa. O mundo valoriza os que vencem. Deus honra os que ficam, os que atravessam o vale, os que continuam fiéis mesmo sem sinais, os que choram, mas continuam. Maria Madalena ensina que o Evangelho não é sobre força exterior, é sobre fidelidade interior. A cruz revelou sua entrega, a ressurreição revelou sua honra. Quando Jesus ressuscitou, ele não escolheu uma multidão para anunciar. Escolheu uma mulher sozinha. Isso nos ensina algo precioso. Deus não precisa de palco para entregar honra. Ele só precisa de corações dispostos. Ele vê quem permaneceu nos bastidores, quem orou sem ser visto, quem serviu sem reconhecimento. E ele recompensa. O que Maria recebeu ninguém pode tirar. Ela viu Jesus antes de todos. Recebeu a primeira missão pós-ressurreição. E teve seu nome escrito nas páginas da eternidade. Até hoje, sua história inspira, liberta e desafia. Ela provou que o fim para o mundo pode ser apenas o começo para Deus. Porque quem permanece, vê a glória. Talvez hoje você esteja em um tempo de silêncio, dor ou confusão. E tudo dentro de você quer desistir. Mas lembre-se de Maria Madalena. Ela também chorou. Também não entendeu, também se sentiu só, mas ficou e foi visitada pela presença de Cristo no momento mais improvável. A pedra rolou e ela estava lá para ver. A verdadeira honra espiritual não vem da posição que você ocupa, mas da presença que você mantém. Maria Madalena nos ensina que Deus não esquece os fiéis, que Ele visita os que ficam, que Ele chama pelo nome aqueles que permaneceram mesmo na dor. E que para cada cruz que suportamos, há um túmulo vazio, esperando para ser testemunhado. A história de Maria Madalena é mais do que um relato do passado, é um espelho para o presente. Ela nos mostra que Deus não escolhe os mais perfeitos, mas os mais fiéis. Que Ele não se impressiona com títulos, mas com corações quebrantados. E que por trás do silêncio imposto pela religião, há vozes que o céu jamais permitiu apagar. Maria Madalena representa todos os que foram desacreditados, diminuídos ou esquecidos, mas também representa todos os que permaneceram. Ela foi chamada, honrada e enviada por Jesus, não por causa do que os outros diziam sobre ela, mas por causa do que Ele via em seu coração. Sua vida é prova de que a graça redefine tudo. Se essa história falou com você, comente. Eu escolho permanecer. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal Contos da Sabedoria para resgatar histórias que o mundo tentou apagar, mas Deus escreveu para sempre. Porque quem permanece, vê a glória.